Hoje o diabo quer nos devorar. Tá buscando brechas para destruir, roubar e matar. Não é a nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós o sangue derramado na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor, Jesus sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim, eu posso viver. Hoje eu sou livre, mas era Deus que me vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Crucificado e o inferno em casa se alegrou. E derrotado o Salvador. Mas não é aos diabos que prendiam na cruz. Foi a cruz de Jesus. Esse trevas e o inferno inteiro estremecer. A multidão perdida lembra que ele era o Filho de Deus. Pelo Deus se rasgou, hoje eu posso entrar no sangue derramado. Hoje eu sou livre, mas maravilhoso, vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar.
Boa noite na paz do Senhor Jesus para todos vocês. Vocês são bem-vindos nesse culto especial de Páscoa. Se não fosse Ele ter morrido e ressuscitado, nós não estaríamos hoje aqui celebrando. Não é chocolate, não é o coelho, é o Cristo que morreu para nos dar a vida. Então essa noite é muito especial. Preparamos esse culto em louvor a Deus. E no final, você é que sai abençoado. Pai querido, Pai amado, estamos aqui nesta noite para bendizer o Teu nome, te engrandecer, Senhor, pela vida de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Estamos aqui para celebrar a vida de Jesus. Senhor, estamos aqui para te adorar. Abençoe também, Pai, a cada um que saiu das suas casas e vier até este tempo para adorar o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, louvando a Deus com o hino da harpa 291. A mensagem da cruz. Por essa mensagem que estamos aqui nessa noite, fomos restaurados e fomos resgatados. Fugiu,
Deus é bom? Amém? Deus é maravilhoso. Deus tem te abençoado. Estamos aqui para adorar ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero parabenizar a juventude, os adolescentes, por arrumar a igreja, ficar tão bonito assim. Que Deus abençoe vocês. Continue sempre assim. Amados, abre a sua Bíblia lá nos Evangelhos, lá em Lucas, capítulo 27, 24 de Lucas. Capítulo 24 de Lucas, versículo 1 ao 7, nós vamos fazer essa leitura. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram aos sepulcros as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Mas de repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram os seus rostos para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Eu quero só que você repita comigo lá, tá? Ele não está aqui, vamos lá. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, amados, e está presente no nosso meio hoje. Levanta a sua mão, vamos louvar ao Senhor, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero aqui, Deus, te agradecer por esse momento, esse privilégio, Senhor, ter nos dado em poder estar na tua casa, na tua presença, para te louvar e te adorar, Deus. Reunir, Senhor, a tua igreja, esse povo aqui, Senhor, para ouvir da tua palavra. Que o Senhor, Deus, estenda a sua mão sobre nós e derrama da tua graça. Ah, Senhor, fala aos nossos corações através, Senhor, dos louvores. Fala, Deus, aos corações, Deus, através, Senhor, do que vai ser apresentado aqui, de tudo que for feito, Senhor, da mensagem pregada nessa noite, Deus. E a tua mão, Pai, seja estendida, Senhor, para curar os enfermos, libertar, Senhor, os cativos, Senhor, e fazer obras maravilhosas no nosso meio, Pai. É o que te pedimos, Deus, fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar a sua assento, amados.
amigos, você que foi convidado a participar deste culto de louvor e adoração a Deus, aonde nós temos um histórico inteiro para que você possa estar aí participando conosco. Mas se faz necessário hoje, visto que temos muitos visitantes, faz-se necessário nós apresentarmos o nosso líder, o nosso pastor desta igreja, José Pergutino Filho, pastor. Se coloca em pé. A nossa pastora está ali, a irmã Maria Helena. Faz assim, irmã Maria Helena, para que os nossos visitantes, talvez que veio a primeira vez, possa estar conhecendo vocês. Esses outros senhores aqui, evangelista Gelson, presbítero Adilson, também são os nossos co-pastores, tá? E obrigado, pastor, obrigado, irmã Maria Helena. Deus abençoe vocês. Vocês são muito bem-vindos na casa do Senhor. O que a igreja do Jardim Gabinedo vai dizer a todos esses irmãos, essas pessoas que estão nos visitando bem forte? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Apesar de coroarei
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Só estamos aqui nesta noite porque Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho para morrer por nós. E é por isso que nós estamos num culto de paz, um culto onde nós relembramos a morte e a ressurreição. Com este versículo que fala de doar, de dar. Neste momento nós estaremos fazendo oferecendo a nossa oferta ao Senhor. Oferta, contribuição que faz parte do culto a Deus. Então, além do louvor, da adoração que nós estamos prestando, vamos agora contribuir para a manutenção da obra do Senhor. Lembre que Ele deu o Filho, não foi nada mais, nada menos do que um Filho único para morrer por nós. E agora nós vamos, lhe adoramos e ofertamos, dizimamos, faça com alegria, com gratidão, não é? Com gozo no coração. Eu peço para a igreja estar em pé nesse momento, vamos estar orando ao Senhor. Na sequência já sobre recolhendo pedidos de oferta, enquanto ouvimos o louvor. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor. Queremos neste momento pedir a tua bênção, Pai, para a tua igreja. Teus filhos que aqui estão reunidos para prestar um culto de louvor, um culto de adoração ao teu nome, Senhor. Esse culto temático, esse culto que relembra a Páscoa, a morte e a ressurreição do Senhor. O Senhor, Pai, tu deste o teu Filho para morrer por nós. E nós entregamos nossa vida ao Senhor. Nesse momento pedimos, Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos e abençoe cada um que vai ofertar, dizimar, derramando tuas bênçãos sobre cada vida. O que não tem também para ofertar, Senhor, mas que desejaria, o Senhor esteja abençoando igualmente a sua vida. Nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cortaram um madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada vigor. Ele carregou
Aleluia.
E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, ou a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E todo o povo os olhava, e também os príncipes que zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E acima da cruz colocaram um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: Este é o Rei dos Judeus. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E no domingo, após a crucificação, algumas das mulheres que seguiam a Jesus saíram para ir ao sepulcro. Como eu pude negar o meu mestre querido? Eu sou o pior dos homens. Pedro, por que não para de andar de um lado para o outro? Procure descansar um pouco. Descansar, André, descansar. Quem é que consegue descansar com os últimos acontecimentos? André tem razão. Precisamos mesmo nos esforçarmos para buscar a calma. Quanto mais ansiosos estivermos, tanto pior. Mas que situação verdadeiramente triste nós nos encontramos. Abandonamos tudo, nossa casa,
nossas famílias, nossas profissões. Não fale assim, Felipe. Se não conhecesse tão bem, pensaria que está arrependido. Claro que não, meu amigo. Eu não me arrependeria nunca de ter abandonado tudo para seguir o Mestre. Só não compreendo ainda a nossa situação. Talvez eu seja mesmo um fraco por não suportar a morte do Mestre. Felipe está certo, ele fala por todos nós. Todos nós sentimos a mesma coisa. A morte do Mestre foi algo tão terrível. Por mais que estivéssemos preparados, afinal de contas somos feitos de carne e ossos, como todo ser humano. Sim, de carne e ossos. Mas e a nossa experiência com Jesus? E tudo que vimos e sentimos juntos? Meu Deus, isso não seria válido? Sim, André, foi válido. A nossa experiência foi muito intensa e marcou de fato toda a nossa existência, mas não nos deixou insensíveis à dor da separação. Meus irmãos, fracassamos, embora o Mestre nos tivesse preparado tanto para este momento. Alegre, porque muito de bom nos restou. Nossa vontade de continuar trabalhando na causa que Ele nos chamou. Tudo para que, embora entristecidos, sejamos sempre juntos, como Ele nos ensinou. Mas você sabe que isso não substitui a falta que o Mestre faz. Até quando? Até quando vou procurar o seu rosto entre nós? A nossa procura é em vão. Ele não está mais aqui. Até quando? Suportarei a dor de não ouvir mais a sua voz. Até quando, irmãos? Até quando? Até quando? Até quando, Tito? Tenha calma, Pedro, calma. E tenha fé. Ele disse que voltaria. Você não está lembrando? Está perdendo a esperança, meu irmão. Não está certo, Pedro. Não podemos perder o ânimo. A fé. Ele disse que não nos deixaria sós. Nada adianta desesperar. Estamos cheios de dor. Isso nos entorpece a alma. Não esquecerei nunca o modo cruel de como o trataram. Trataram ele como se fosse um criminoso. E nós nada podemos fazer para evitar. Mas evitar como? E por quê? Todos nós sabíamos que tais fatos aconteceriam. Agora resta nos esperar e crer nas promessas. E crer. Ouviram? E acredito que o momento já não seja tão difícil assim. Embora esse seja o nosso momento mais cruel. As mulheres estiveram hoje cedo e trouxeram alimento. Se vocês quiserem, pode comer daquele pão. Eu não tenho fome agora. Pedro, você devia ter avisado a elas para que não fossem tão longe. Agora está perigoso, mais do que nunca, por conta da morte do Mestre. Você está certo, Felipe. Eu avisei minha mãe. Ela estava em companhia de Joana e Madalena. Eu não creio que elas se afastaram demais. Apesar do que, Tiago? Não sei, sabe? Tenho um pressentimento. Minha mãe é uma mulher cheia de coragem. Isso faz ela ser muito audaciosa às vezes. É o que me preocupa. Eu também temo por ela, pelas outras e por todos nós. Mas não nego que me orgulhe da nossa audácia. Afinal de contas, Ele nos ensinou a ser fortes e cheios de audácia. Meus filhos,
Meus filhos, quanta alegria estou sentindo! Mãe, que foi? Cadê as outras? Elas logo vêm. É que eu morria de ansiedade, corri para lhe contar-lhes. Meu Deus, que alegria! Calme-se, Maria, sente-se, por favor. Pedro, meu bom amigo, nós fomos ao sepulcro e ele não estava lá. Meu Deus! O quê? Como ele não estava lá, Maria? Como ele não estava lá? Sim, Felipe, ele não estava lá. Ele ressuscitou. Ele vive. Vocês já viram? Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso! Eu tenho que ir lá! Não vou lá, não! Vou aprender com você, Pedro! Eu tenho que ir lá! Eu tenho que ir lá! Eu tô junto contigo, Carlos. Fala. Será que a sua tristeza não venceu teus nervos? Não, João. Ela não está doente. Quando nós vimos, a imensa pedra do sepulcro foi removida e ele não estava lá. Não estava. Meu Deus, que grande felicidade. E os anjos? Sim, os anjos. Eles usavam vestes que brilhavam mais que o sol, mais que 1000 relâmpagos. As suas vestes resplandeciam quando falavam conosco. E o que disseram os anjos? Conte-me depressa! Disseram-nos que não mostrássemos entre os mortos aquele que vive, que o nosso mestre havia ressuscitado, como nos anunciou que faria. Tá, mas por que vocês foram até o sepulcro? Fomos levar aromas para ungir o seu corpo, e nada usamos. Não foi necessário. Jesus não estava entre os mortos. Realmente, tudo isso me parece um sonho. Eu não creio que eu mesma tenha visto. Eu, uma mortal. Não, eu não mereço a tamanha graça. Também pensei que sonhasse, Maria. Meu coração ficou cheio de temor quando vi os anjos. Mas quando eles anunciaram o que tinha acontecido, fui preenchida de uma grande alegria. Uma imensa e doce alegria. Uma alegria sem igual, a qual nunca sentimos em todas as nossas vidas. Não estávamos preparados para a morte do Mestre e nem para a alegria da sua volta. Pensei que fosse enlouquecer. Tamanha felicidade que inundou a minha alma. Eu sinto-me verdadeiramente envergonhado dos meus sentimentos de ainda agora. Como eu pude ser tão medíocre, meu Deus, me digam, como pude? Eu, que sempre pensei em ser forte para suportar qualquer situação, como eu estive abatido, meu Deus. Todos nós estivemos abatidos, meu irmão. Mas você viu? Até mesmo a natureza chorou conosco. E agora, que tamanha alegria o Senhor nos concedeu. Ah, que todos os seres vivos louvem a Cristo, pois Ele ressurgiu dos mortos. O sepulcro está vazio! Jesus ressuscitou! O sepulcro está vazio! Nós chegamos lá, só tínhamos lençóis que cobriam o mestre. Ai, que alegria! Madalena estava chorando junto ao sepulcro. Chegou um homem perto dela. Ela achou que era verdadeiro, mas quando ele olhou para ela viu, era o mestre, é o Messias, é Jesus, ele ressuscitou! Eu vi, ele vive, é glorioso. O lugar estava impregnado de mistério que parecia uma canção a iluminar essa alma. Parece incrível. Estávamos quase duvidando que isso acontecesse. Estávamos desesperados. E agora, finalmente... Tenho vontade de correr ao mundo afora, anunciar a toda a gente. Creiam! Jesus ressuscitou! Que pena que estamos tão poucos e limitados. Não temos transportes, nem dinheiro, nem nada. Somos mesmo muito limitados. Realmente, Madalena, nós somos muito poucos e muito limitados. Mas eu creio que dentro de muito em breve, nós seremos muitos a falar pelo mundo afora do meio nazareno. Eu concordo contigo, Maria. A mim também está a certeza que me enche de alegria e de esperança. Vida nova então! Sim! Nada de desânimo! O mestre vive! Está vivo como prometeu! Jesus vive! Oremos, meus irmãos! Vamos agradecer a Deus! Porque Ele está vivo! Deus maravilhoso, nós te agradecemos
agradecemos por essa alegria imensa que nos invade o coração. Teu Filho Jesus revive e reina. Não estamos mais sozinhos, nem cansados, nem cheios de medo. Estamos seguros e confiantes. E agora, Senhor, usa cada um de nós segundo a sua vontade. Que possamos ser verdadeiramente merecedores da escolha que o Mestre Jesus fez para cada um de nós. Que sejamos instrumentos do teu querer e que através de nós mesmos e de nossas vidas, o mundo tenha conhecimento da verdade eterna, da salvação que só Jesus oferece. Que todos saibam que Ele vive para sempre. Amém. A história que contamos traz um desafio muito grande para os dias de hoje. Para os dias de hoje, tão cheios de conflito pelo mundo todo. Correr tanto, por quê e para onde? É preciso correr para pegar o ônibus. Para o trabalho. Para o e-mail importante. Ninguém tem tempo. Vai começar o programa. Corre! Não dá tempo. Preciso acessar as minhas redes sociais. É preciso imitar, aparecer, questionar. Postar e comentar. É necessário transpor, melhorar. Pobre vítima de um sistema digital globalizado. Este é o melhor refrigerante. É o Guaraná. Você bebe sem parar. Não percam, grande liquidação. É hora de mudar a decoração. Homens inteligentes fumam, bebem, conquistam e vencem. As mulheres empoderadas e independentes usam marcas potentes. Boa noite e atenção para mais essa notícia do seu Jornal das 8. O clima está esquentando no Oriente Médio. A China deseja realizar a Terceira Guerra Mundial. Boa noite. Loucura, caos, manipulação, correr, competir, alienação. Pobre humanidade que complica tanto, apesar de construir tão perto as grandes lições. Ah, gente do meu tempo, passageiros de ônibus trabalhadores, donas de casas e vendedores, ricos proprietários e pobre homem que ganha o pão nas grandes construções, escavando o chão. Tanta gente, tantos planos desenganados, que solidão, neuroses, angústias e insatisfações. Pobre gente, a minha gente, que o tranquilizante não tranquiliza, mas escraviza. Para um pouco nessa tua pressa, para e pensa, escuta e aceita. Ouve a voz suave de Cristo, sempre calma a repetir. Nada de inquietação, olhai os lírios do campo e as avezinhas do céu. Vinde a mim cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sou a verdade e a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas vive mais e vive sempre, eternamente vive. Hoje em dia, os homens procuram solução para os seus problemas nos mais diferentes modos. Remédios, drogas, diversão, prazer, tudo isso para preencher um vazio do seu coração. Tanta coisa, quanta inutilidade, mas o caminho é só um, a verdade é única, Jesus. A solução está em Cristo Jesus, o médico, o amigo de todas as horas, o Cristo vivo, sim, Ele vive, Ele vive! Posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei que a
ressurreição do nosso Salvador. E nós temos um nome ao qual nós recorremos, ao qual nós adoramos, ao qual nós escolhemos servir. O nome dele é Jesus, esse nome lindo, esse nome maravilhoso, esse nome poderoso, esse nome que basta falarmos com convicção. As trevas estremecem. E eu te convido a estar de pé nesse momento. E nós vamos cantar maravilhosamente lindos numa entrega, dizendo: oh, quão lindo esse nome é! Aleluia! Você pode louvar conosco, toda a igreja. Oh, quão lindo esse nome é! Aleluia! Isso é essa palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é!
nessa noite, adorando Ele, porque Ele vive. Queridos, abrem as vossas Bíblias, Evangelho segundo João, capítulo de número 20, versículo do 24 ao 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículo do 24 ao 31. Confesso para vocês que eu falei com a minha equipe de teatro que eu era meio maluco. E se eles fossem malucos como eu, que nós faríamos o teatro. Porque há 18 dias atrás eu estava no hospital fazendo cirurgia do meu joelho direito e eu não tive condições de começar a fazer esse trabalho antes, mas eu falei, vocês aceitam o desafio? E eles falaram, você é maluco, nós somos com você, somos também. E a minha perna está bem melhor. Saindo daqui, vou fazer um gelo, né? Às vezes dói a noite ainda, mas eu estou recuperando. Mas é tudo para a honra e glória dele. Amém? Versículo 24 diz assim: e 8 dias depois, estavam outras vezes seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. E depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque você me viste, Tomé, creste. Mas bem-aventurados os que não viram e creem. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, e não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em teu nome. Podeis assentar. Conforme a parte final da apresentação, vivemos um período pós-pandemia. Ainda tem pessoas pegando Covid, e ainda tem pessoas que podem ter sequelas da Covid. Vivemos nos dias atuais com grandes problemas. Depois da Ucrânia, o Hamas no Oriente Médio, problemas políticos e sociais em toda parte do mundo, em nosso país, problemas morais, espirituais. A sociedade vive de uma forma que é tudo consumismo. Acaba a decoração de Natal, começa no Carnaval, acaba-se a decoração do Carnaval, vem a chocolate. São presentes, caixas de bombons, às vezes um carinho, sim. Às vezes alguém aproveita para visitar um parente. E nada errado contra isso. Mas na correria, o que acontece é que o Cristo ressuscitado
vira um ovo de chocolate. É a inversão de valores. Muitos celebram uma festa, um feriado. Se o clima estiver bom, dá para descer para a praia. Se não, vamos para o interior, pelos nossos parentes. A verdadeira Páscoa não é o que a nossa sociedade de consumo vive. Uma Páscoa que traz um momento de alegria e até mesmo uma celebração. A verdadeira Páscoa que nós, ainda no ano 2024, nós celebramos, é porque Ele vive. Ele vive. Nós estamos aqui porque Ele vive. Ele vive dentro de mim, Ele vive dentro de você, Ele vive dentro de nós. E quero nessa oportunidade trazer uma rápida meditação com 3 atitudes diante da morte e ressurreição de Jesus. 3 atitudes. A primeira atitude é a atitude do amor, do cuidado humano, carregado de ousadia, representado por aquelas mulheres que foram até o túmulo de Jesus. Elas foram ali por um trabalho de diaconia, elas foram ali por um trabalho de assistência, elas foram ali para cuidar do corpo de Jesus. Elas esperavam encontrar um corpo, porque era assim o costume da época, fazer o tratamento, embalsamento, fazer o tratamento, né? E aí elas iam levar algo para o corpo. Ela tinha uma atitude religiosa, e sim, uma atitude de cuidado, de amor e de ousadia, mas não estava ligado à essência do Cristo vivo. Elas ainda não entendiam, não tinham percebido que Ele haveria de ressuscitar. Tinha ouvido a palavra, tinha estado com Jesus, tinha ouvido os ensinamentos de Jesus, mas não tinha entendido que Ele iria, mas voltaria. Ousadia, diaconia, amor pelo corpo, pela matéria, mas não tinha entendido o espírito, a parte espiritual. E nós, nessa geração que vivemos, muitas vezes é a mesma coisa. Fazemos um trabalho, cuidamos de alguém, até mesmo numa assistência, diaconia, até estamos envolvidos num amor, mas o Cristo vivo dentro de nós ainda não faz sentido. Muitos até crê, de uma certa forma, até carrega um crucifixo no peito, vazio, ou mesmo com um corpinho naquela cruz. Mas não é suficiente, só está na parte externa. O que Jesus quer, Ele vê dentro de cada um. A Maria Madalena foi ao túmulo buscar um corpo morto. Sabe o que ela encontrou? Um Cristo vivo. Maria Madalena foi até aquele túmulo para encontrar apenas um mestre. Mas sabe o que ela encontrou? Mais do que um mestre. Ela falou assim, quando ela não tinha ouvido a voz dele, não tinha entendido como nós ensinamos, ela pensava que era um jardineiro
Você que levou o corpo, diga: eu quero o corpo. Mas não era mais o jardineiro. Ele falou: Maria, sou eu. Quando ele a chamou pelo nome, ela conheceu que era ele. Hoje ele te chama também pelo nome. Maria, Pedro, José. Você que veio aqui, você já viu. Você que veio hoje, ele te chama pelo nome, ele conhece você. Você pode buscar o mestre como ela buscava. O mestre é alguém que está em cima. Ele está em cima, mas é alguém, às vezes o mestre você não tem acesso ao mestre. Quando você vai num evento que tem lá um mestre dando uma palestra e você quer ter uma assinatura no livro dele, forma uma fila grande para ter uma assinatura do livro do mestre. Mas ela procurava o mestre. Ela falou: agora. Ele falou assim: não me chame de mestre e nem me toques, porque eu vou para o teu pai, para o meu pai, para o teu pai. Ela estava procurando um corpo morto e recebeu um vivo. Ela estava procurando um mestre, ela recebeu um irmão. Não me toques, porque eu vou para o meu pai, teu pai. Vai, fala com Pedro, fala para eles que eu estou vivo. Eu vou para o meu Deus, para o teu Deus. Ela foi buscar um mestre e recebe um irmão. Não se abraça. Um Deus vivo, um presente, um Deus amigo, um Deus companheiro, um Deus que é Deus, mas é irmão. Não há apenas um mestre que para você falar com ele você tem que fazer uma fila e às vezes você manda um e-mail e ele não responde. O pai, ela recebe um pai amoroso. Segunda atitude, os decepcionados. Os decepcionados porque parece que a promessa não cumpriu. Eu não vou citar aqui esses que estavam, mas eles também tiveram comportamentos semelhantes, porque os discípulos lá no caminho de Emaús não citam o nome deles. E aqui nós trabalhamos com o nome de alguns com o nome. Mas os discípulos do caminho de Emaús, eles eram o quê? Decepcionados. E alguns aqui estavam decepcionados. Porque eles estavam esperando o quê? Algo que acontecesse extraordinário. Mas eles estavam decepcionados. Porque não estava acontecendo como os discípulos do caminho de Emaús. Foram embora para a casa deles, andando pelo caminho. E de repente Jesus aproxima deles. E eles sempre, um comentando com o outro, o que aconteceu em Jerusalém? E Jesus aproxima: o que vocês estão falando? Aí ele falou assim: ei, você é forasteiro em Jerusalém? Não viu o que aconteceu? E Jesus continuou falando as escrituras. Mas não era isso que acontecesse, como estava escrito. E eles ali e tal, chegou no caminho, no lugar do caminho lá. Jesus deu que ia continuar. Jesus deu que ia continuar e eles: ei, a conversa está boa, fique conosco. E quando ele entrou na casa, e eles não conheciam ele. Os decepcionados não conhecem Jesus pela própria teologia. Ouve teologicamente, porque foi teologia que Jesus falou para eles. Estava escrito, isso não aconteceria. Mas os decepcionados não conseguem
ouve, mas não entende. E a presença dele estava com eles, andando do lado. Os decepcionados não sentem a presença de Deus, porque às vezes foca no problema, foca na dificuldade, foca na luta, foca nos problemas sociais, foca no problema familiar. O decepcionado, ele foca nos problemas. E aí Jesus estava do lado andando com eles, e eles não entenderam, não reconheciam. Os decepcionados não reconhecem Jesus. Mas no partir do pão e da oração e da comunhão, os olhos deles foram abertos. Partir do pão, oração, comunhão, os olhos deles foram abertos. Aí ele sumiu. Aí um olhou para o outro e falou assim: era Jesus. E falou assim: o teu coração não ardia quando ele falava? O coração não ardia? E o outro falou assim: ardia quando ele falava. Então, eles estavam focados na frustração, na decepção. Não, a teologia não dizia, não conseguia quebrar a barreira. Mesmo a presença de Jesus com eles não conseguia. Somente através da oração, da comunhão, do partir do pão é que eles conseguiram abrir os olhos. Aí, o coração não ardia? O teu coração não arde nessa noite? A presença dele é ao nosso meio. Aleluia! O teu coração não arde nessa noite? Terceira atitude é da dúvida, que foi a do Tomé. Porque Jesus apareceu para os outros, mas não apareceu para o Tomé. E o Tomé falou assim: eu só creio vendo. Eu só creio vendo. A história dos discípulos não era suficiente para Tomé. A experiência de Madalena até o túmulo não era suficiente para Tomé. O testemunho do irmão não era suficiente para Tomé. A dúvida, a experiência de João e Tiago não era suficiente para Tomé. Ele falou assim: eu só creio vendo. Nós vivemos uma sociedade onde a ciência tenta trazer tanta confusão na mente das pessoas. E muitos deles até falam assim: eu só creio se eu ver, eu só creio na matéria, eu só creio se for provado cientificamente. A experiência do crente não vai me valer. Mas Jesus foi lá: Tomé, estou aqui. Por que você duvida, Tomé? E Tomé falou assim: eu creio, Deus meu. Eu creio, Senhor meu. Eu creio. Porque Tomé ele abraçou, e aproveitou para abraçar e deu uma conferida no peito de Jesus. Eu creio. Aí Jesus falou assim: você é bem-aventurado, Tomé. Mas mais bem-aventurado que você, Tomé, é aquela igreja do gabinete que creu sem ver. Mais bem-aventurado é aquela igreja do gabinete que creu sem ver. E busca a experiência, busca sentir. A hora que ouve a voz do Espírito Santo, abre o coração. E João falou assim: ele escreveu esses fatos que estão escritos aqui, mas ele fez muito mais. Mas ele escreveu isso aqui porque para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e nele você tenha vida eterna. Nós não estamos pregando
verdade. O Evangelho é isso. O Evangelho é sim vida abundante, sim. O Evangelho é sim vida saudável, sim. O Evangelho é família saudável, sim. O Evangelho é vida transformada, sim. O Evangelho é uma mudança de vida, mas acima de tudo, o Evangelho é vida eterna, abundante, vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu quero fazer um convite. Se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus, que nunca caminhou nesse caminho de Jesus, que quer aceitar Jesus como Salvador, nós pregamos uma palavra nessa noite, uma reflexão. Diante dos desafios atuais, muitas vezes somos levados a uma atividade meramente humana, até carregado de audácia, mas às vezes não estamos esperando encontrar o Cristo vivo. Mas o Senhor, às vezes, o Senhor se aparece para nós, mesmo às vezes nós não procurando, o Senhor é o Cristo vivo. Outras vezes, Senhor, os problemas, as dificuldades colocam a dúvida, a incerteza. Mas eu quero abençoar toda a igreja, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vive na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos agradecer por essa noite, por esse momento, pela salvação, por Cristo.
Deus. Damos graças, Senhor, por este culto. Damos graças por tudo que foi aqui apresentado para a glória do Teu nome, Senhor. Por tudo. Oramos por todos esses irmãos, toda a organização, todos que participaram, todos que trabalharam, todos que estiveram, Senhor, envolvidos, e aqueles que vieram para participar nesse, Senhor, para receber, para ver e sentir, meu Deus, a Tua palavra tocar aos seus corações. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada um, Pai, usando cada dia, nos dando novos desafios, com novas estratégias, com sabedoria a cada um de nós, Senhor, para apresentar o melhor. Para quê, Senhor? Por que fazer tudo isso, Senhor? Porque é um grande esforço de pessoas trabalhar até meia-noite, até a madrugada. Por quê? Para ficar bonito? Não, Senhor. Para mostrar que o nome do Senhor precisa ser mostrado, anunciado, proclamado, lembrado, e as pessoas precisam saber que tudo é feito no nome do Senhor. Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor. Agora, pedimos também pelo irmão Tarcísio, Senhor, que está, meu Pai, ali na unidade da UPA de pronto atendimento, que o Senhor esteja, meu Pai, agindo na vida dele. Estenda as Tuas mãos, o Senhor que é o dono da vida, o Senhor que dá saúde. Irmão Vemar, que já está em casa, pela recuperação, pela Maria Fernandes, Senhor. Pai amado, pelo irmão Altevi, por todos os nossos irmãos, Senhor, que estão em tratamento de saúde, por todos, meu Pai. E nós cremos num Deus que salva, num Deus que cura, num Senhor que batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu, Senhor. Porque se não fosse assim, não valeria a pena estar aqui. Mas nós te agradecemos e cremos na Tua palavra. Nos despede em paz para os nossos lares, debaixo da Tua graça e do Teu grande amor, Pai querido, em o nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Os que crerem digam amém. E a vitória é nossa.